o que é que acontece? Quando eu entro no quarto do paciente, eu não entro por minha... como é que eu vou dizer? A iniciativa não é minha. A iniciativa, eu sou chamada para avaliar esse paciente. E quando eu sou chamada, já dizem, o paciente fulano de tal, de tantos anos, que é um paciente com esse diagnóstico. Então, na verdade, não existe uma identificação tão precisa, mas a gente sempre procura confirmar o nome do paciente, qual a queixa inicial, por que ele foi para o hospital, e a partir daí a gente começa a seguir a anamnese, né? Assim, não é um paciente que eu receba no meu consultório, não, ele vem encaminhado, né? E na maioria das vezes esse paciente ele está ou hospitalizado ou sob cuidados de home care. Então, assim, nós somos chamados para avaliar esse paciente. E, de maneira geral, muitas vezes a gente já sabe até a história. A gente conversa, a gente procura obter as melhores informações. E é muito importante a gente respeitar e obter informação de quem cuida, do familiar, da mãe da criança, aquela mãe chata que a gente detesta, que não aguenta mais. Porque tem horas que ela reclama, ela está cansada, ela precisa extravasar. Mas aquela mãe, quando ela disser, meu filho não está bem, você respeite. Porque ela tem uma percepção que nós não temos. Nós não estamos todo momento com aquele paciente. Né? Eu lembro bem, a gente teve um paciente que ele teve uma parada, uma PCR, ele foi ressuscitado e tinha um problema familiar e um problema com convênio que não dava o home care. Esse paciente ele passou anos. E de dia ele passava sempre com a mesma acompanhante. Era uma acompanhante desbocada, ela ia pelo corredor, ela conversava com o paciente de outro quarto, não sei o quê, mas era uma paciente que se ela dizia, olha, hoje fulano não está bem. Eu fiquei muitos anos com esse paciente. Quando ela dizia, eu sabia que ele não estava. Eu poderia nem entender antes de examinar, antes de pesquisar. Mas existem os acompanhantes que estão muito ligados, eles sentem o paciente, e isso a gente precisa respeitar. Né? Que nem sempre passa a existir uma correlação muito estreita entre o acompanhante do paciente de terapia nutricional, porque geralmente é um paciente dependente, é um paciente que está restrito ao leito, e existe uma dependência. Algumas pessoas, inclusive, deixam de viver a sua vida para cuidar do outro. É uma doação, mas é uma doação que cobra um preço muito alto, né? Inclusive de saúde mental, às vezes, do acompanhante. Mas a gente precisa aprender a respeitar e a ouvir o que o acompanhante tem a dizer sobre esse paciente, porque ele provavelmente conhece melhor o paciente do que qualquer pessoa, inclusive o médico assistente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também saber ouvir o acompanhante. Embora também precisamos estar alerta, porque alguns acompanhantes também fazem uma manipulação, principalmente no sentido de postergar a alta hospitalar do paciente, por insegurança ou por outros motivos até econômicos. Né? Cada um tem um motivo, problemas familiares, mas existe também uma manipulação, tipo assim, o paciente evacuou hoje, evacuou 4 vezes. E aí você procura saber com a enfermagem, você procura ver no balanço e aquilo não se confirma. Uma vez. Aí passa outra vez. Não, ele continua com diarreia. Aí você vai, a técnica do horário diz, não evacuou nenhuma vez. Eu tenho certeza que não evacuou. E aí você começa a procurar as informações dentro do prontuário, você começa a procurar os registros, você começa a falar com as pessoas, olha a necessidade da informação também de quem cuida diretamente com a técnica, você procura falar com o médico do paciente e eles vão confirmar que o paciente não está com diarreia. Né? Então, existem essas duas vertentes. Né? A gente da terapia nutricional, a gente lida com pacientes muito complexos, com crianças. Aí, nós temos uma pediatra na equipe, mas ela é uma só. Então, no final de semana, no período de férias dela, a gente às vezes entra em contato. E houve um momento que não existia pediatra na equipe, que nós fazíamos isso. A criança neurológica, ela
ela não é só a criança neurológica, ela tem uma família de criança neurológica, que a gente precisa saber conversar e saber extrair as informações, né? E entender que são pessoas que estão numa situação de extrema insegurança diante do quadro, né? É uma lição que, particularmente, eu aprendi muito, né? Porque eu passei de uma área cirúrgica e eu já queria fazer cirurgia. Eu entrei na cirurgia porque cirurgia ou resolve ou não resolve, né? Cirurgia é isso, ou você resolve ou você não resolve o problema do paciente. E pronto, né? E para uma área onde o problema é crônico e não é só o problema do paciente, é um problema geralmente social, social familiar, né? E que envolve tantas nuances que somente aos poucos você vai percebendo, né? Às vezes o paciente é um homem que tem duas famílias, às vezes tem brigas, e a gente começa também a aprender a ler nas entrelinhas.